Olá pessoal, bem-vindos ao ambiente de estudos do Radiocurso. Hoje vamos dar início então às aulas de facomatoses, tá? Eu dividi essa aula em facomatoses 1 e 2 porque despenca na prova. CBR ama e vai cair na prova do CBR. É praticamente certa a questão de facomatose nessa prova, tá bem? Meu nome é Matheus Soldatelli, eu sou médico radiologista. Vocês já sabem, qualquer dúvida, Instagram md.soldatelli. O que vocês precisam saber, pelo menos nessa primeira aula? O que eu vou abordar? Pista. Facomatose é pista, cara. Então, o enunciado vai entregar muito da questão na facomatose. Então, fiquem atentos ao enunciado. Aí a gente vai abordar a mais comum de todas, que é a neurofibromatose tipo 1, a neurofibromatose tipo 2 depois, e, por fim, a gente vai falar do complexo esclerose tuberosa, tá bem? Então, lembrem, pistas. Olhem o enunciado, ajuda muito nas facomatoses. O que são facomatoses? São doenças neurocutâneas com origem da crista neural, são neuroectodérmicas. Por isso, todas as estruturas que se originam da crista neural vão ser acometidas, em geral, pelas facomatoses, englobando não só o sistema nervoso central como periférico, mas também a pele e os olhos. A grande maioria delas é hereditária, com exceção de uma delas, que eu vou falar na próxima aula, que é o Sturge-Weber, tá bem? E a maioria delas vai ter alguma predisposição a tumor. Vamos falar disso também. De forma geral, as facomatoses são divididas em comuns, onde a gente tem a neurofibromatose tipo 1, 2, esclerose tuberosa, o von Hippel-Lindau e a Sturge-Weber. Von Hippel e Sturge-Weber eu vou falar na próxima aula. Lembrando que Von Hippel eu já falei muito de hemangioblastoma nas aulas de tumores, em outras aulas, então vou reforçar novamente. E as raras, que são várias outras, são a síndrome Faces, de Cobb, hipomelanose de Ito, incontinência pigmente, outras do baço celular, melanose neurocutânea. E essa daqui, a síndrome de Rendo-Osler-Weber, que é a telangiectasia hemorrágica capilar, a gente falou lá nas aulas de malformações vasculares, quando a gente tem MAVs múltiplas. Lembre? Só para fazer um link aí mental. Vamos começar. Então isso aqui, uma imagem assustadora, mas é para frisar, um paciente com vários nódulos cutâneos, na verdade são neurofibromas cutâneos, que é o estigma da neurofibromatose tipo 1. Também é chamada de doença de von Recklinghausen. Na verdade, a prova do CBR pode colocar isso, mas em geral o pessoal já fala de neurofibromatose tipo 1, já é consagrado. Ela é a mais prevalente, olhem só. 1 a cada 3.000 pessoas tem neurofibromatose tipo 1. Não tem uma predominância entre os sexos e ela é autossômica dominante. A grande maioria dessas facomatoses é dominante. Lembrando que 50% são familiares e 50% podem ser hereditárias e ocorre uma mutação no gene NF1, que é o braço longo do cromossomo 17. Decoreba, mas pode cair. 17q inativa o gene neurofibromina, aí lembrar 17NF1. Quais são os critérios de diagnóstico? Não são exclusivos de imagem, na neuroimagem, incluem também critérios cutâneos. Eu destaquei aqui em vermelho aqueles que por imagem a gente consegue falar. Mas de uma forma geral, para vocês consultarem depois, tem que ter pelo menos 2 desses critérios. Manchas café com leite, neurofibromas ou neurofibroma plexiforme, isso a gente vê por imagem. Os amartomas de Lisch, vou mostrar algumas imagens, as sardas, glioma de vias ópticas, extremamente importante. Lesões ósseas características. Quais são elas? Displasia da asa maior do esfenoide é a principal que está incluindo nos critérios, mas a gente também tem outros, afilamento de cortical de osso longo e alguns outros que eu vou mostrar nas imagens para vocês. E a história de parente de primeiro grau com NF1, como ela é autossômica dominante. E aí? Aqui só mostrando o espectro das manchas café com leite, que é presente até em 95% dos pacientes. As sardas axilares, que também podem ocorrer em regiões inguinais. E aqui os típicos amartomas de íris, que são os nódulos de Lisch, que são virtualmente presentes em quase todos os pacientes. Agora falando das imagens. Os neurofibromas. A grande maioria é cutâneo e a ectoscopia, olhando o paciente, já vai perceber, como naquela imagem. Porém, a gente pode ver na imagem esses nódulos cutâneos, hiperintensos em T2, aqui disseminados aqui na região da calota craniana, do scalpo do paciente.
né? E até 50% dos pacientes vão ter também os neurofibromas plexiformes, tá? Que são esses neurofibromas maiores. Reparem que a gente tem neurofibromas extensos, a imagem é bem típica, são lesões expansivas acometendo os nervos espinais, tanto nos plexos, usualmente nos plexos cervicais, no plexo braquial ou no plexo alombro-sacro, mostrando esses tumores grandes, expansivos, que a bala tem o formato de halter, tá bem? Importante, muito importante, queridíssima de prova de neurorádio, são as FASE, que são as lesões caracterizadas por vacuolização da mielina. Presente em até 70% dos pacientes com NF1. É importante a identificação dessa lesão porque elas podem simular gliomas, tá? Que também são mais comuns no paciente com NF1. Porém, as FASE, elas tendem a desaparecer na segunda década. Elas são mais comuns na infância e vão desaparecendo. Em geral, são lesões pequenas, acometem os núcleos da base, cerebelo e tronco e não tem realce. Aqui o aspecto típico que a prova adora. Reparem essas lesões hiperintensas no flare, algo nodulares, vários focos, aqui nos pedúnculos podem simular um glioma, mas aí a gente diferencia do glioma principalmente pelo realce, pelo efeito de massa que o glioma vai ter e pela evolução, que nos ajuda muito, na dúvida, um controle por imagem, né? Que a fase vão solucionar na fase adulta, enquanto os gliomas não vão evoluir espontaneamente. E aqui só mostrando a imagem típica de um glioma, a gente já falou dele, um glioma de fossa posterior, sólido cístico, mais comum na pediatria. Qual é? Astrostoma pilocítico. Tá? Então aqui um glioma, também são mais frequentes na NF1. Lembrar dos gliomas de vias ópticas, presentes até em 15% dos pacientes com NF1. Geralmente o subtipo é astrostoma pilocítico, são de baixo grau, e a imagem é bem característica. É uma lesão expansiva do nervo óptico. Olha, reparem aqui, ó, o nervo óptico todo abaulado, com uma impregnação expandindo, ó, gordão aqui. Pode acometer toda a via óptica, desde o nervo óptico até o quiasma e a região toda das vias ópticas mais posteriores também. Tem baixo grau, melhor prognóstico. Grande diagnóstico diferencial, que eu até comentei com vocês lá nos tumores extraquiais de meningioma, é o meningioma de bainha óptica, que vai acometer circundando o nervo óptico, é periférico e pode calcificar, tá bem? Alterações vasculares e displasias vasculares são presentes em 6% dos pacientes com neurofibromatose. A gente tem o padrão de moia-moia, que também é descrito nesses pacientes, que é mais prevalente. Ele decorre de uma estenose progressiva da porção terminal, porção mais distal das carótidas internas, determinando uma proliferação intimal e um aspecto de fumaça. Reparem aqui, a gente tem na técnica angiográfica de Toff, a gente tem essa redução do calibre das porções terminais das carótidas internas, com esse aspecto de uma proliferação vascular adjacente, uma neovascularização, que forma, na angiografia digital, de forma bem elegante, corte sagital, esse aspecto de fumaça, que são esses vasos proliferados, tá bem? Então, padrão de moia-moia. 50% dos pacientes com NF1 vão ter alterações ósseas, e é critério diagnóstico. A gente vai ter displasia da asa do esfenoide, como a gente está vendo nessa imagem. Reparem que aqui a asa do esfenoide está displásica, está mais anterior, está diferente do outro lado, e aí vai gerar na imagem de radiografia convencional, no corte coronal, né, na imagem coronal, frontal, esse aspecto da órbita em arlequim, que forma esse sinal do arlequim, né, pontiagudo. Então reparem aqui, órbita em arlequim, displasia da asa esfenoidal, NF1. Outros achados também são descritos, ósseos na NF1. Aqui a gente tem cifroescoliose marcada aqui na região cervical. Muito descrito, muito relacionado à NF1, essa ectasia dural, formando esse aspecto de scalloping, escalopamento das porções posteriores dos corpos vertebrais. E aqui, meningoceles, tá bem? Questão: quais condições podem ser encontradas em um paciente com um quadro na imagem? O que a gente vê nessa imagem? Então a gente vê um paciente, o corte em flare, lesões hiperintensas no flare, nodulares nas regiões núcleo-capsulares, tá? Aqui na fossa posterior a gente vê acometimento pontínuo dos pedúnculos cerebrais médios
E reparem nos cortes de coluna que a gente tem essas lesões acometendo os forames, tá? Lesões forames vertebrais, mostrando aqui uns neurofibromas, tá? Lesões que empregam intensamente com um foquinho de baixo sinal dentro, neurofibroma. Então esse aqui é um paciente com NF1. O que mais a gente pode encontrar no NF1? Glioma de vias ópticas e padrão moia-moiá? Correto. Meduloblastoma cisto-odontogênico? Não. Isso aqui é síndrome do névoa basocelular. Vou falar na aula 2. Gangliostoma cerebral displásico? Não. Isso é síndrome de Cowden. Espessamento de ácido hipofisário e granuloma eosinofílico? Não. Isso aqui é geralmente o paciente com histiocytose de células de Langerhans. Astrossoma de Marte, células gigantes e bandas radiais? Não. Isso aqui é da esclerose tuberosa. Vou falar nessa aula no final. Então, alternativa A. NF2. A dica da NF2 é, pode dar aquele, Rominha, tá bonito esse sorvete, né? Eu escolhi uma imagem a dedo pra gente, para lembrar que NF2 é a formação de 2 sorvetes. O diagnóstico de NF2 são 2 sorvetes nos ângulos pontos cerebelares, que são quem? Os schwannomas, tá? Vestibulares. A prevalência é muito menos frequente que da NF1, 1 para cada 25 mil, não tem preferência para os sexos, 50% esporádico, o restante dominante, e o gene que está mutado aqui, que vai fazer a produção da proteína schwannomina, é o braço longo do 22, do cromossoma 22, então é 22q, tá? Lembrar, a NF1, 17, aqui 22. Os critérios de diagnóstico, basicamente, por imagem, o que a gente vai poder ajudar para cravar o diagnóstico é ver o schwannoma vestibular bilateral. Vendo o schwannoma vestibular bilateral é diagnóstico, já é suficiente. Porém, se a gente tem só de um lado, a gente precisa de outros critérios adicionais para nos ajudar. Qual é a clínica desse schwannoma vestibular? Né? Ele acomete ali o oitavo nervo craniano. Então ele vai ter uma clínica de hipoacusia, zumbido, alterações do equilíbrio e vertigem. NF2 igual a MISME. Gravem esse mnemônico. Esse vai matar a questão da prova. Paciente com NF2, ele tem MISME. O que é isso? Multiple Inherited Schwannomas, Meningiomas e Ependimomas. Essas são as 3 lesões herdadas múltiplas no paciente com NF2, que estão nos critérios adicionais. Se a gente não tiver um schwannoma bilateral, a gente pode ter outros achados, meningiomas múltiplos, ependimomas múltiplos, que estão associados a NF2. A gente viu lá numa aula de tumor, falando de meningioma associado a NF1, não é NF2, lembra do MISME, tá bem? Meningioma, ependimoma e schwannoma neurofibromatosis tipo 2. Então vamos lá. Essa aqui é a imagem diagnóstica. Basta ver schwannomas vestibulares bilaterais, a gente pode cravar NF2 no diagnóstico. Reparem que é uma lesão que está se estendendo, ela comete o conduto auditivo interno e se estende para a fossa do ângulo ponto cerebelar, tá vendo? Ou seja, está surgindo no oitavo paro craniano, tá bem? Diferente dos meningiomas que a gente pode ter nesse ângulo, que vão ter base dural e vão crescer aqui, que também podem acontecer no paciente com NF2. Lembre, são múltiplos meningiomas também, então saber diferenciar. Mas aqui o aspecto de sorvete de casquinha, típico do schwannoma vestibular. Por isso os sorvetes que eu coloquei na imagem, tá vendo? Ele parece um sorvetinho? Sorvetinho, aqui a bola de sorvete no ângulo, na cisterna do ângulo e o conezinho nos condutos, tá bem? Bilateral diagnóstico. Além disso, os meningiomas, que também são comuns no NF2, aqui de convexidade. E reparem ali naquela última imagem, na medula, a nível da transição cérvico-torácica, uma lesão intradural intramedular, bem centrada na linha média, que é um ependimoma. A gente vai falar das lesões da medula lá nas aulas de coluna, tá? Mas um ependimoma, mostrando aqui o MISME. É diferente de schwannomatose, são parentes. Schwannomatose também existe uma proliferação múltipla de schwannomas, porém usualmente não tem o acometimento do vestibular ou intradérmico, tá? Então é um diagnóstico mais de mutação, aspecto diferente, não tem o MISME, como a gente está acostumado, e a mutação não é daquele cromossomo, a gente vai ter uma mutação SMARC-CB1, tá? Mais raro, só um parênteses. E aqui mostrando um schwannoma
da medular, lembrando que ele é intradural, porém extramedular, acometendo assim essa superfície, abaulando, assim como o neurofibroma, tá? Vai falar disso nas aulas de coluna. Campeã. Essa é a campeã. Depois da NF1, acho que o complexo esclerose tuberosa é campeão na prova do CBR. Tem que saber esclerose tuberosa, tá bem? E essa imagem é para vocês gravarem que esclerose tuberosa são túberes corticais, como o próprio nome já diz. Esclerose tuberosa, formação de túberes. E ficam aonde? Na cabeça. Então tuber é um outro nome também para batata. Então são batatas na cabeça. É isso que a gente está vendo, uma batata espetando na cabeça da outra batata. E a clínica é de geralmente epilepsia. Então a batata está cravando ali e a batata está tendo uma epilepsia. Então gravem essa imagem, é um pouco idiota, mas ajuda a gente a lembrar da esclerose tuberosa. Ela também é chamada de doença de Bourneville, tá bem? Acomete em geral 1 a cada 6.000 pessoas. Ela é autossômica dominante ou esporádica e é uma mutação tanto desses genes da Tuberous Sclerosis Complex 1 ou 2, TSC1 ou 2, e ocorre uma ativação da via mTOR, gerando neoplasias que vai dar esse aspecto dos múltiplos amartomas, que é que a gente vai ver na esclerose tuberosa. Classicamente, de prova, a gente tem a tríade de Vogt, que é composta por convulsões, retardo mental e angiofibromas faciais. Bem, é isso aqui que a gente vai ver nas imagens. Então aqui reparem aqui a pele do paciente, essas imagens que também são chamadas de adenomas sebáceos, são esses angiofibromas faciais que surgem na infância. Aqui a gente tem as manchas hipocrômicas em aspecto de que são mais precoces e ficam mais visíveis na lâmpada ultravioleta, são presentes até em 90% dos pacientes. E aqui esses fibromas peri ou ungueais, mostrando esses amartomas. Então, lembrar desse aspecto amartomatoso da esclerose tuberosa. Os critérios diagnósticos são extensos. Eu deixo aqui para vocês consultarem depois, voltar nessa imagem. Mas, por imagem, o que a gente vai poder ajudar? A gente vai tentar identificar os túberes corticais, os nódulos subependimários e o astrocitoma de células gigantes. Essas outras três também são visualizadas por imagem, porém são parte de outras aulas aí do pessoal do abdômen, do pessoal do tórax, mas eu vou mostrar rapidamente. Então, como é que a gente fala como é que a gente identifica os amartomas subependimários? Primeira coisa, amartoma subependimário é a lesão do sistema nervoso central mais comum na esclerose tuberosa. 98% dos pacientes vão ter, ok? Eles podem calcificar, podem realçar, mas a tendência é que eles não impregnem e não cresçam, tá bem? É isso que a gente vai ver. Aqui, um estágio já calcificado, reparem que são amartomas subependimários. O epêndima reveste os ventrículos. Então a gente tem esses nódulozinhos na parede dos epêndimas, tá vendo? Nos ventrículos, nos cornos occipitais dos ventrículos laterais, aqui região mais do corno frontal do ventrículo lateral, periféricos, nódulozinhos calcificados, amartomas. E aqui na ressonância magnética, mostrando que eles têm um sinal baixo, na sequência mais líquidos sensíveis, assim os nódulozinhos dentro do ventrículo, heterogêneo, pensar que são amartomas subependimários. E nessa imagem também a gente já vê outros achados de esclerose tuberosa, que eu vou mostrar mais pra frente, que são esses túberes corticais, essas áreas de indefinição da substância branca e cinzenta, com esse trajeto de hipersinal aqui radial, essas bandas radiais, né, que são os túberes, que eu vou falar mais pra frente. Coisa importante é diferenciar o amartoma subependimário do astrocitoma subependimário de células gigantes, que é presente em 10% dos pacientes com esclerose tuberosa, também é um achado diagnóstico de esclerose tuberosa. A diferença é que o astrocitoma ele tende a ter um crescimento lento e ele vai estar próximo ao forame de Monro. Ele é um astrocitoma de baixo grau e como é que a gente vai ver ele por imagem? Então aqui a gente vê que existe uma lesão que está impregnando junto ao forame de Monro. Fiquei na dúvida, o que é isso? Vou fazer um controle, porque como ele é uma neoplasia, ele tende a crescer. Então a gente já avalia que essa lesão cresceu no controle, isso aqui não pode ser um amartoma subependimário, isso aqui é um astrocitoma subependimário de células gigantes. Grau 1, bom prognóstico, associado à esclerose tuberosa. Beleza? Túberes corticais.
Segunda lesão do sistema nervoso central mais comum na esclerose tuberosa depois dos amartomas. 95% dos pacientes têm. Como é que a gente identifica? Principalmente a gente vai ter uma indefinição do córtex, da substância branca cinzenta cortical, e uma banda radial, que significa a linha de migração neuronal. Por aquele trajeto que o neurônio displásico, que iria migrar da superfície ependimária para o córtex, ele não conseguiu efetuar isso adequadamente. Então a gente vai ter esse aspecto de imagem típico. Aqui repare na sequência FLAIR, a gente tem essas bandas radiais hiperintensas que vão da superfície cortical displásica até a superfície ependimária. Reparem aqui um outro corte também mostrando essas bandas, né? Que é o sinal transmântico, e aqui mostrando outras imagens dessas bandas, áreas de indefinição córtico-subcortical com essas áreas de hiperessinal na substância branca radiais que estão migrando, que são as linhas de migração neural. Outros achados. Mais de 50% dos pacientes com esclerose tuberosa têm amartomas de retina, que podem calcificar e dar leucocoria. Reparem aqui, um amartoma, fase sem contraste, depois com a impregnação pós-contraste, mostrando essa imagem impregnando na retina, que pode ocorrer na esclerose tuberosa. E os achados extrasistema nervoso central. Lembrar de quem? Dos angiomiolipomas renais, conteúdo de gordura aí no rim. Linfangioleumioma, esses múltiplos cistos homogêneos esparsos nos pulmões. E os rabdomiomas cardíacos, mostrando esses tumores dentro das câmaras cardíacas. Vamos para a questão. Paciente com quadro de adenoma sebáceo e máculas hipopigmentadas. Não preciso nem ler mais nada. Não sei imagem, não sei nada. Eu olho as pistas diagnósticas. Adenoma sebáceo e máculas hipopigmentadas é esclerose tuberosa. Tá? Além disso, está cistos ósseos, angiomiolipomas renais e rabdomiomas cardíacos. Tá? Ele está vomitando, a questão está nos entregando o diagnóstico. O que a gente espera na ressonância de encéfalo? Hemiatrofia cerebral e calcificações gerais? Não. Isso aqui é Sturge-Weber. Tá? Hemangioblastomas cerebelares? Não. Von Hippel. Malformações intravenosas e telangiectasias? Falamos lá nas aulas de malformações oculares. Rendosle-Weber. Meningiomas e ependimomas? Isso aqui é MISME, isso aqui é NF2. Bandas radiais e nódulos subependimários? Perfeito. Esclerose tuberosa. Outra lesão. Não é lesão. Outra questão. Criança de 5 anos, segmentos de doença geneticamente determinada e epilepsia. Olha, lembra da batata espetando o cérebro da batata. Acerca do diagnóstico desse paciente. Pode-se afirmar que o diagnóstico o predispõe às seguintes neoplasias. Então vamos lá. Pela imagem, a gente já vê que ele tem nódulos subependimários, amartomas subependimários calcificados. A gente consegue ver essas áreas ali, ó, corticais hiperintensas, que são os túberes, com essas linhas de migração hiperintensas, radiais. Vamos ver as alternativas. Astrostoma e rabdomioma cardíaco? Correto. Né? É mais comum na esclerose tuberosa, o astrostoma subependimário de células gigantes e o rabdomioma cardíaco. Mas vamos ver as outras alternativas. Hemangioblastoma e carcinoma de células renais? Não, isso é von Hippel. Glioma de vias ópticas e neurofibroma plexiforme? NF1. Schwannoma vestibular e meningioma? MISME, NF2. Papiloma do plexo corioide e teratoma cístico maduro? Não, isso aqui é um Li-Fraumeni, tá? Não é a alternativa certa, a alternativa A. Então gravem. Facomatoses são pistas. O enunciado entrega a questão na maioria das vezes. E essa aqui é uma tabela, para vocês voltarem a qualquer hora, que resume as principais dicas que vocês têm que levar de bolso para a prova, porque isso aqui vai cair, falando da NF1, que tem que saber os critérios diagnósticos, mutação 17, lembrar das lesões cutâneas, das alterações ósseas e dos focos de vacuolização de mielina, que são transitórios, diferente dos gliomas. NF2, 22, MISME, sorvete casquinha. Esclerose tuberosa ou doença de Bourneville, lembrar dos rabdomiomas cardíacos, angiomiolipomas, linfangioleumatose. Na pele, aquele aspecto dos angiofibromas, manchas hipocrômicas ou adenomas sebáceos e os fibromas unguiais. E no cérebro, a batata dos túberos corticais com as bandas radiais e dos amartomas subependimários. Lembrar também do astrocistoma de células gigantes, mais próximo ao forame de Monro.
E aqui eu já coloco o von Hippel-Lindau, que eu vou iniciar a próxima aula com ele. Lembrar que ele não tem lesões cutâneas, tá bem? E o que a gente vai ver de associados são feocromostomas, geralmente suprarrenais, carcinoma de células renais e cistos, seja ele pancreáticos ou renais. Mas na imagem, na neuroimagem, principalmente a gente vai ver os hemangioblastomas, que eu falei lá nos tumores de fossa posterior. Além dele, a gente vai falar dos hemangioblastomas retinianos e do tumor de saco endolifático. Cenas do próximo capítulo, próxima aula. Era isso, gente. Primeira aula foi realizada. Agora vamos falar na próxima aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, meu Instagram, md.soldatelli, só mandar lá que a gente tenta ajudar. Abraço e boa sorte na prova.